Meu nome é Alexandre Padilha, eu estudo no Instituto Federal do Paraná, no campus Campo Largo. E desde o ano passado eu desenvolvo um projeto chamado A Reinserção Social de Ex-Escravizados e Libertos no Paraná entre 1880 e 1900. Esse projeto ele é orientado pelo professor Fábio Lucas da Cruz. O objetivo da nossa pesquisa é entender como é que os ex-escravizados e os libertos foram reinseridos dentro da sociedade paranaense e como que essa sociedade reagiu a eles. Quais foram as medidas públicas e privadas que auxiliaram ou atrapalharam nessa reinserção. O corte histórico da nossa pesquisa ele é de 1880 a 1900, e a gente escolheu esse período porque ele cobre grandes mudanças dentro da sociedade brasileira, sendo as principais a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889. Então a gente está falando de um período onde a sociedade brasileira mudou de um sistema escravocrata para um sistema livre e de um sistema monárquico para um sistema republicano. Então, dentro desse corte histórico, desse período de tempo, a gente quer entender como que os ex-escravizados e os libertos, eles passaram a participar da sociedade onde as pessoas poderiam votar e da sociedade republicana. Uma das formas da gente entender como que essas pessoas foram reinseridas dentro da sociedade e quais foram as reações e consequências dessa reinserção é olhar para os jornais, que eram uma das principais fontes de informação da época e a principal mídia. Então, pegando alguns recortes, por exemplo, em 1885, um liberto fez uma declaração em um jornal, o 19 de dezembro, que era um dos principais jornais da época, onde ele apoiava a República. E passou algum tempo, o redator desse jornal, ele publicou uma nota onde ele relatava que, dentre as diversas críticas e as diversas notas de repúdio que ele recebeu devido a essa declaração do liberto, um dos xingamentos que era o mais recorrente e o mais ofensivo era chamá-lo de homem de cor. Então a gente vê que o liberto, que primeiramente ele conseguiu ser liberto, ele não estava sendo escravizado mais, ele conseguiu se alfabetizar, ele conseguiu publicar uma nota em um jornal onde ele dizia a opinião dele, ele ainda assim era atacado. E atacado não pelas suas ideias, mas sim pela sua cor de pele, pelas características do que ele foi no passado. E agora olhando um pouco para a atualidade, com dados do IBGE de 2017, a gente pode dizer que 20% da população total de Curitiba é negra. Porém, esses 20% de pessoas vão representar 48% da população de rua. Ou seja, desses 20% da população, saem quase metade da população em situação de rua, da população mais marginalizada. E também olhando dentro da Câmara Municipal, apenas 7,9% dos vereadores são negros. Então a gente pode ver que até nos dias de hoje, os negros têm baixa representação política, pelo menos na cidade de Curitiba, mas ainda representam uma grande parte da população em situação mais vulnerável. A partir disso, a nossa pesquisa ela vai tentar entender como essas pessoas foram reinseridas, que tipo de trabalho elas passaram a ocupar, como elas foram alfabetizadas ou não, se as instituições públicas e privadas influenciaram e de que forma elas influenciaram, e tentar entender todas essas consequências, onde em momentos de transição tão grande, um dos grupos que mais sofreu com essas transições foi a população negra, onde o racismo estrutural e a sociedade patriarcal ela continuou mesmo a partir da proclamação da República, mesmo a partir da abolição da escravidão. A metodologia da nossa pesquisa ela começou com uma revisão bibliográfica, onde a gente leu o que já tinha sido escrito sobre o tema, sobre a escravidão, sobre a abolição da escravidão, sobre a proclamação da República, questões como as bases do racismo estrutural e das teorias raciais, que eram vertentes muito gritantes, né, dentro do nosso contexto.
E a partir disso a gente foi evoluindo. E primeiramente buscando que tipo de documento nós poderíamos analisar e que tipo de documento nos daria algum tipo de base para entender aquela sociedade. Um dos documentos que a gente escolheu analisar são os relatórios de governo, que são documentos escritos pelos presidentes das províncias, no nosso caso, da província do Paraná, onde eram documentos em que eles relatavam as contas públicas, que tipo de medida eles haviam tomado, questões como quanto dinheiro havia no Fundo de Emancipação, que era uma política que tentava recolher impostos para libertar escravos, que tipo de problemas com segurança pública eles haviam tendo. Então, esse documento é uma das nossas principais fontes em relação às medidas do Estado e o que o Estado fez em relação a essas pessoas, em relação à população que a gente está estudando. Um outro documento que a gente escolheu analisar são os jornais da época, que são uma das nossas principais formas de entender o pensamento geral, as movimentações políticas, os movimentos republicanos e abolicionistas que eram fortes da época e como essas coisas se dividiam. Então, dentre os jornais que a gente analisa, a gente tenta entender como os mesmos pontos, o mesmo período é representado por diferentes maneiras. Por jornais que têm um viés mais republicano, por um viés um pouco mais neutro, e como essas declarações e essas diferenças vão construir o pensamento geral. Então, os jornais são a nossa principal forma de entender o pensamento geral da sociedade. Eles são encontrados na Hemeroteca Digital Brasileira, onde a gente pode fazer pesquisas por palavras-chave, por período e por periódico, que são os jornais. Então, e é a partir dessa revisão bibliográfica e da análise desses documentos de outros que nós tentamos responder as perguntas propostas. Como era relatada essa reinserção? Como o Estado falava sobre algum fator e como a mídia falava, como os jornais falavam. Quais as diferenças entre os jornais? Que tipo de diferença havia entre um presidente da província e o outro? Suas opiniões eram expressadas dentro desses relatórios. Então, como essas opiniões interferiam dentro da ação do Estado? E a partir disso que o nosso trabalho vai se desenvolvendo em busca de responder essas perguntas. Um pouco sobre esses resultados agora, eles ainda são parciais porque a nossa pesquisa ainda não está concluída. Porém, pelo analisado até agora, todas as instituições ou elas reprimiam ou elas ignoraram essa questão. O Estado ele estava muito precarizado e ele não focava em ajudar essas pessoas. Ele ficava ou em ajudar os colonos ou em questões como infraestrutura. Enquanto os jornais, ou eles, em alguns casos, eles defendiam ideias abolicionistas, mas a partir do momento em que as pessoas estavam libertas, acabava a preocupação de como seria a vida dela. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos que suportam essas nossas afirmações. Bem, para começar, eu queria falar desse recorte do relatório de governo de 1886, onde o próprio presidente da província ele fala que não é possível alimentar nem mesmo um preso com a verba que ele tem para alimentar toda a cadeia. Então, por exemplo, o Liberto, que estava andando pelas ruas, procurando trabalho, e às vezes até mesmo pedindo comida, ele iria, por exemplo, ser enquadrado na lei da vadiagem e seria preso. E dentro da cadeia ele não ia ter nem mesmo comida para se alimentar. Então, como é que a gente vai querer que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade, sendo que nem mesmo esses requisitos mais básicos elas conseguem ter? E agora partindo para um outro recorte, dessa vez do jornal A República, em uma edição do ano de 1888, a gente pode ver que foi publicada uma nota onde um grupo de libertos que andavam pelas ruas e
não apoiavam a República, eles eram vistos como um assunto que a polícia deveria resolver. Então, esse jornal, o A República, que apoiava a abolição da escravidão, ele, ao mesmo tempo, incentivava que as pessoas, os libertos que estivessem andando pela rua, aparentemente maltrapilhos, como é descrito na nota, eles deveriam ser presos, a polícia deveria cuidar deles. Então, a gente pode ver que, mesmo esses meios de mídia que eram abolicionistas, que apoiavam a abolição, eles ainda assim excluíam essas pessoas de certa forma. Bem, e agora para falar sobre um exemplo de resistência, dá para a gente citar esse outro trecho de um relatório de governo, em que mostra uma declaração sobre bailes que eram frequentados e organizados principalmente por negros e escravos. Então, essas pessoas que estavam à margem da sociedade, elas ainda assim tentavam se reunir para ter algum tipo de lazer e ter algum tipo de resistência contra a opressão. Porém, esse mesmo lugar era alvo de constantes batidas policiais. Então, a gente pode ver que em todos esses exemplos, essas pessoas eram dificultadas, elas tinham muita dificuldade para se reinserir, elas não podiam fazer um baile, elas não podiam andar na rua sem serem vistas como um alvo. Se elas fossem presas por andarem na rua, elas poderiam passar fome, o que dificultaria ainda mais a inserção. E agora falando um pouco sobre as nossas conclusões, elas ainda não são conclusões finais, porque a nossa pesquisa ainda não está no fim, mas até o momento a gente pode ver que durante esse período de transição, que é o nosso corte histórico, a reinserção social desse grupo ela, ou não aconteceu ou ela foi reprimida. Poucas medidas, tanto de instituições públicas e privadas, auxiliaram que essas pessoas tivessem acesso a trabalhos melhores, tivessem acesso à educação, seriam alfabetizados. Então, e em todos os momentos em que essas pessoas conseguiam ascender socialmente de alguma forma, seja publicando um posicionamento político em um jornal, ou indo a algum tipo de baile, em que era frequentado apenas por esse grupo, ou majoritariamente por esse grupo, isso era reprimido, seja com ataques a essa pessoa, ou seja com policiais constantemente reprimindo esses bailes. Então, a gente pode ver que tanto essas teorias sociais quanto essas medidas públicas e privadas, elas corroboraram para a continuação desse sistema patriarcal e racista da nossa sociedade, onde essas pessoas são excluídas e marginalizadas. Bem, e agora eu queria agradecer primeiro ao professor Fábio, que é o nosso orientador e que está sempre tentando nos estimular a estudar mais e a buscar novas fontes, está sempre indicando novas fontes para a gente, sempre nos escutando, tentando apontar possíveis erros, tentando incentivar a gente a olhar para uma nova perspectiva sobre o tema e sempre nos inspirando como pesquisador que ele é e como pessoa que ele é. E também queria agradecer a Camille Tesca, que é minha colega de pesquisa, que teve grande envolvimento durante toda a pesquisa, mas que não pôde participar desse evento. E também, por último, eu queria agradecer a Larissa, que é minha amiga e que editou esse vídeo para mim.